No próximo capítulo da novela Dona de Mim, Léo decide que não vai mais viver à sombra do medo e anuncia para Marlon que continuará com sua marca na Boaz. A decisão vem carregada de bravura, mas também de uma inquietação que não dá trégua. Enquanto isso, longe dali, Rian e Cami vibram como se tivessem ganhado o mundo. A nova música do artista explode nas redes, viraliza, conquista desafios de dança e arrasta milhares de comentários e compartilhamentos. É o tipo de triunfo que faz o coração tremer de esperança. Já Danilo, cada vez mais encurralado pela própria consciência, se vê pressionado por todos os lados. Ele tenta esconder, tenta negar, tenta respirar, mas nem isso parece estar funcionando. Romano aumenta a pressão sobre Lucas, cobrando respostas e atitudes imediatas, enquanto o rapaz sente que tudo está prestes a desmoronar. E desmorona. Num ataque de coragem inflamado, Léo confronta Danilo na frente de Manuel e Peter, exigindo a verdade sobre o assassinato de Abel. O nome de Jaque surge entre as falas como uma sombra que ninguém mais consegue ignorar. Danilo gela, tropeça nas próprias palavras e falha terrivelmente em se defender. Antes de continuar, aperte o botão de gostei, se inscreva e comenta de qual cidade você está assistindo. No mesmo instante, Léo manda uma mensagem para Filipa, desesperada por orientação, sem saber que Jaques está com o celular da amiga. O vilão responde imitando o tom dela, palavra por palavra, com a frieza de quem já ultrapassou qualquer limite moral. Ele sorri enquanto ela afunda. Atordoada, Léo busca apoio em Marlon. Entre lágrimas e um desespero que não encontra saída, os dois acabam se beijando. Um beijo urgente, proibido, intenso. Léo sente o chão sumir sob os pés. Do outro lado, Samuel explode, enfrenta Jaques cara a cara. No confronto, o celular de Ricardo vai ao chão, partido, mas Samuel arranca o chip antes que o aparelho morra de vez. Um fragmento pequeno demais para carregar um peso tão perigoso. Ainda tentando evitar que tudo vire um desastre irreversível, Marlon tenta extrair a verdade de Danilo, mas o rapaz mal consegue sustentar o próprio olhar. A culpa escorre pelos silêncios dele. E tomado por um pressentimento sombrio, Danilo exige que Pam entregue a chave da casa de Filipa, temendo que o pior já tenha acontecido. O ar fica pesado. Algo terrível está prestes a ser descoberto. Jaques leva surra durante fuga e é humilhado por Tania. O chão começa a ruir definitivamente sob os pés de Jaques, e o que parecia apenas uma fuga desesperada vira um desfile de humilhações, golpes, tropeços e revelações que expõem, sem anestesia, a verdadeira face do vilão. Com a prisão decretada após a descoberta de que ele é o assassino de Abel, Jaques entra numa espiral de desespero. A máscara cai de vez e tudo o que ele sempre escondeu, cobiça, frieza, manipulação e o falso ar de autoconfiança, se desfaz como papel molhado diante da inevitável queda. Logo no início da fuga, ele toma a decisão que considera a mais inteligente: desaparecer antes que a polícia bata novamente à sua porta. O plano, porém, é menos glamuroso e muito mais sujo do que ele imagina. Na calada da noite, Jaques se despede da família às pressas, como quem foge de um incêndio prestes a engolir a casa inteira. Ele evita olhares, evita despedidas longas, evita qualquer explicação, porque sabe que, se olhar nos olhos de alguém, pode ser que a coragem derreta e ele acabe pego antes do tempo. Mas Samuel, atento e já desconfiado dos movimentos do tio, percebe o clima estranho, vê a mala semiaberta, vê os passos escondidos, vê o nervosismo absurdo. Ele tenta impedir a fuga, tenta argumentar, tenta até mesmo segurar a porta, mas Jaques, num rompante de adrenalina, o empurra e dispara em direção à liberdade. Uma liberdade cada vez mais curta. Do outro lado da cidade, Valquíria já está com o rádio na mão, o colete no corpo e a determinação nos olhos. A delegada aciona equipes, drones, patrulhas, motos, viaturas e toda a força policial disponível. O nome de Jaques entra em alerta máximo. Os celulares começam a ser rastreados, os pontos de fuga são monitorados, estradas são verificadas. Ainda assim,
Como um rato escorregadio, o vilão consegue escapar por brechas mínimas, por segundos por acaso, mas não por muito tempo. No entanto, a fuga bem-sucedida de Jacques vem acompanhada de um preço alto e humilhante. Ele pede carona a um motoqueiro desconhecido, imaginando que poderia passar despercebido por algumas horas. Mas o homem, percebendo a atenção do fugitivo, estranha seu comportamento. Quando reconhece o rosto de Jacques em uma notificação de celular, assassino procurado, a situação vira. O motoqueiro para a moto bruscamente, arrasta Jacques para o chão, o empurra contra a terra batida e o golpeia sem dó. A surra é seca, rápida e devastadora. Jacques tenta argumentar, tenta correr, tenta até oferecer dinheiro, mas o desconhecido deixa claro que não negocia com criminosos. O vilão cambaleia, ensanguentado, humilhado e com a dignidade reduzida a pó. Sem dinheiro, sem abrigo, sem aliados, ele se arrasta até um bar de beira de estrada, onde, exausto, decide tocar violão para tentar conseguir uns trocados. É uma cena patética. O vilão, que já comandou esquemas, manipulações, empresas e vidas inteiras, agora está sentado num banco instável, com um violão desafinado, tentando cantar para desconhecidos indiferentes. E é justamente ali, no momento mais baixo de sua existência, que Tânia surge. A aparição da ex-mulher corta o ar como um trovão. Jacques congela. Tânia entra, firme, impecável, com a postura de quem sabe exatamente o que está fazendo ali. Ela o encara com um sorriso que mistura nojo, vingança e um toque de alívio. "Achei que você poderia estar aqui", diz ela, como quem comunica uma evidência. Jacques tenta disfarçar a vergonha, escondendo o hematoma no rosto, ajeitando o violão, tentando manter uma postura altiva, mas falha miseravelmente. Tânia se aproxima. O clima entre eles é elétrico, incômodo, afiado. Ela revela como descobriu o esconderijo. Explica que seguiu rastros simples demais, pistas deixadas pelo próprio Jacques em sua pressa desesperada. E sem poupar palavras, ela pisa na alma dele. "Olha onde você veio parar", ela dispara. O grande Jacques Boaz, reduzido a tocar violão por esmola. Um assassino acovardado se escondendo atrás de músicas tristes. Se eu tivesse pena, talvez chorasse. Mas você não merece lágrima nenhuma. As palavras dela atravessam como navalhas. Cada sílaba expõe a fragilidade de Jacques, sua solidão absoluta, sua ruína moral. Ele tenta retrucar, tenta culpá-la, tenta inverter a narrativa. Mas Tânia o desmonta com a mesma precisão de alguém que já estudou cada fraqueza daquele homem. Ela continua sua humilhação sem pressa, como quem finalmente encontra sua revanche legítima. E Jacques, impotente, apenas abaixa a cabeça, sem forças para enfrentar a ex-mulher ou o peso dos próprios crimes. A derrocada está apenas começando, e o vilão, pela primeira vez, percebe que não existe fuga capaz de salvá-lo do que ele próprio se tornou. A queda de Jacques vai ganhando camadas ainda mais sombrias quando Tânia, após humilhá-lo diante de todos no bar, decide arrancar dele a última migalha de orgulho que restava. Ela se inclina, fixa os olhos no rosto abatido do ex-marido e diz em voz baixa, afiada como uma lâmina: "A polícia está mais perto do que você imagina. E sabe o que é pior, Jacques? Você não tem mais ninguém. Nem família, nem aliados, nem desculpas. Só esse violão desafinado e a culpa que você mesmo plantou." A expressão dele se contorce entre raiva e pânico, mas Tânia não recua. Pelo contrário, dá um passo adiante e crava a verdade final. "Eu avisei que seu reinado não ia durar. Agora aproveita, porque a humilhação é só o começo." Ela vira as costas com frieza e deixa o bar como quem encerra um capítulo, enquanto Jacques permanece ali, imóvel, diante de um público que não o reconhece, mas que sente o cheiro de desgraça impregnado no ar. Poucos minutos depois, a tensão aumenta. 2 homens na porta trocam olhares discretos ao identificar o rosto do fugitivo. Um deles toca o celular, tentando ser discreto, mas Jacques percebe. O coração dispara. Ele larga o violão, que cai com um estrondo seco, e corre pelos fundos do bar, esgueirando-se por becos estreitos, tropeçando em sacos de lixo
e caixas empilhadas. A perseguição vira um espetáculo triste. O vilão, outrora cheio de soberba, agora cambaleia como um homem quebrado, fugindo não só da polícia, mas de si mesmo. Cada passo é um lembrete cruel de que o fim se aproxima. Valkyria, atualizada sobre a nova localização, acelera as equipes. Viaturas cortam a noite, sirenes ecoam pela rua, helicópteros iluminam o céu. Samuel, ao lado da delegada, observa tudo com o peito apertado, dividido entre o horror que o tio cometeu e a dor de ver um pedaço da própria família desmoronar diante dos seus olhos. Enquanto isso, Jacques se arrasta para um galpão abandonado. Sangrando, ofegante, ele tenta se esconder entre caixas velhas, mas seus movimentos são barulhentos demais. Seu corpo treme, sua respiração denuncia sua presença. Ele sabe que tem poucos minutos, talvez segundos. Do lado de fora, o barulho das botas se aproxima, lanternas riscam o escuro. O eco das vozes policiais invade cada canto. Valkyria ergue a mão, sinalizando silêncio, e dá a ordem para avançar. Jacques, acuado, encara o vazio, como se pudesse encontrar uma saída que nunca existiu. O rosto marcado pela surra, a roupa rasgada, a alma em ruínas. Ele tenta ficar de pé, mas as pernas fraquejam. O grande estrategista agora não consegue sequer manter o equilíbrio. E antes que tenha tempo de pensar em mais um golpe, mais uma mentira, mais uma fuga improvisada, o galpão é tomado por luzes, gritos e comandos. É o fim da linha. A polícia finalmente o encontra. Valkyria entra, firme, decidida, sem piscar. Jacques Boaz, você está preso! A frase ecoa como sentença e epitáfio. E o vilão, sem força para lutar, apenas fecha os olhos, engolido pela própria queda. A volta de Wanderson promete estremecer cada alicerce da novela, mas o impacto será breve, porque o destino dele já está traçado. O bandido retorna carregando segredos, paranoias e a certeza de que ainda tem chances de manipular a história a seu favor. Mas ele não imagina que Tânia, a única pessoa em quem julgava poder confiar, será justamente quem puxará seu tapete na hora mais decisiva. É ela quem abrirá o jogo e revelará como tudo realmente aconteceu. A reaparição de Wanderson começa de forma silenciosa, quase clandestina. Ele circula nas sombras, evita ser visto e deixa rastros mínimos. Tânia, exausta da vida de fuga, tenta convencê-lo a fazer um acordo, mas o vilão segue tão arrogante quanto sempre foi, acreditando que pode voltar para Boaz como se nada tivesse acontecido. Só que essa confiança exagerada será seu erro fatal. Desde que sumiu após denunciar Jacques para Filipa, Tânia vive carregando o peso da culpa e o medo de retaliações. Agora, movida por uma mistura de remorso e desejo de se livrar de vez da influência de Wanderson, ela resolve revelar a verdade sobre seu período escondida. E inclusive como reencontrou o ex-marido em condições muito mais sombrias do que havia confessado antes. É nesse ponto que o enredo começa a ficar mais denso. Tânia admite que encontrou Wanderson desesperado, paranoico, acreditando que a polícia estava a segundos de capturá-lo. Ele a fez prometer que continuaria ao seu lado, mas não sabia que ela já estava cansada de correr riscos por alguém que nunca demonstrou amor de forma concreta. Nas falas tensas que Tânia terá nas próximas semanas, ela contará que a convivência com o bandido se tornou insustentável, que ele falava sozinho durante a madrugada, que ameaçava quem se aproximasse e que começou a se envolver com gente ainda mais perigosa. Enquanto isso, paralelamente, a polícia intensifica as buscas por Jacques, mas acaba encontrando algo completamente inesperado. O corpo de Wanderson, jogado em uma área de mata fechada, sem sinais claros de luta, mas com marcas suficientes para indicar que sua morte não foi acidental. A descoberta cai como uma bomba no departamento, deixando todos confusos sobre quem poderia ter interesse em eliminar o vilão antes que ele fosse capturado formalmente. A notícia da morte atinge em cheio Valkyria, que sente o peso de nunca ter conseguido prender o assassino de Abel com as próprias mãos. O sonho profissional dela, e a promessa feita à família de Abel, parece se quebrar naquele instante. A policial desaba, acreditando que a justiça nunca será completa.
Samuel, por sua vez, recebe a informação em choque absoluto. Desde que descobriu a participação de Wanderson na morte de Abel, o rapaz vinha nutrindo um desejo profundo de ver o criminoso pagar pela crueldade cometida. Saber que ele partiu sem prestar contas à justiça deixa Samuel profundamente abalado, revoltado e com a sensação de que a verdade ainda está incompleta. Ele tenta entender se Jacques, mesmo sendo procurado, teria alguma ligação com o fim do comparsa. Mas a morte de Wanderson está longe de trazer sossego. Pelo contrário, ela abre espaço para novos nomes que mudarão completamente o rumo da história. Com Wanderson fora do mapa, a novela ganha fôlego em um arco renovado de mistério, manipulação e ambições sombrias. É nesse momento que surge Hudson, um personagem que chega devagar, quase discreto, mas logo demonstra ter muito mais camadas do que aparenta. Ele é apresentado como o novo marido de Ellen, que reaparece viva, radiante, aparentemente recuperada de todos os traumas, exibindo o orgulho da nova família com um sorriso que parece calculado demais para ser verdadeiro. Ellen retorna como quem quer provar algo para o mundo, que venceu, que reconstruiu a vida, que deixou para trás o passado turbulento. Só que o público perceberá rápido que essa fachada perfeita esconde rachaduras perigosas. Hudson aparece conversando com o Padre Paulo, narrando com frieza impressionante o fim trágico de Wanderson, como se estivesse apenas relatando a queda de um desconhecido. O padre, sensível às nuances humanas, sente que há algo estranho naquele homem. Um incômodo discreto, um olhar que parece avaliar cada palavra dita. Ele tenta puxar assunto, mas Hudson é evasivo, elegante demais, controlado demais. E isso é só o começo, porque a imagem de bom moço dura pouco. Hudson rapidamente revela um temperamento astuto, manipulado por ambições que vão além da aparência de marido dedicado. Ele age com sutilezas, aproxima-se de pessoas estratégicas e aos poucos tenta entender como funciona a estrutura de poder dentro da família Boaz. Quando descobre que Sofia detém parte do controle da empresa, seus olhos brilham de oportunismo. Ele enxerga ali a chance perfeita para se infiltrar, influenciar decisões e eventualmente virar o jogo a seu favor. Enquanto isso, a morte de Wanderson desencadeia outros movimentos dentro da trama. Jacques, mesmo foragido, sente o cerco se fechando e procura Elias para descobrir quem poderia ter eliminado o antigo parceiro. Ele teme uma conspiração maior, algo que possa atingi-lo diretamente. Em paralelo, Filipa, Samuel e Léo tentam juntar as peças do quebra-cabeça, sem imaginar que Hudson, o homem recém-chegado, carrega em silêncio um interesse muito mais profundo no caos que se aproxima. Hudson, ao perceber a vulnerabilidade emocional de Ellen e a fragilidade estrutural da família Boaz, prepara-se para agir. E cada gesto dele indica que o jogo está apenas começando. A morte de Wanderson passa a funcionar como uma espécie de ponte para uma nova onda de suspeitas. O clima na cidade muda, como se todos pressentissem que algo maior está prestes a emergir. Algo que talvez estivesse à espreita desde muito antes do vilão aparecer morto na mata. Tânia, pressionada por todos os lados, percebe que não pode mais segurar o que sabe. Ela se apresenta na delegacia, abatida, mas com uma determinação feroz nos olhos. Valquíria exige respostas diretas. Quem estava com Wanderson na noite em que ele morreu? Tânia respira fundo, hesita, mas começa a falar. A confissão dela cai como avalanche. Ela revela que Wanderson não apenas estava fugindo, ele tinha feito inimigos dentro e fora da Boaz, que houve uma reunião tensa na noite anterior à morte, que alguém chegou de surpresa, alguém que Wanderson jamais esperava ver. E que depois disso, tudo saiu do controle. Ela não cita nomes de imediato, mas deixa implícito que o assassino não é quem todos imaginavam. Ainda assim, a delegada sente que Tânia evita algo. Talvez por medo, talvez por estratégia. Enquanto isso, Samuel tenta manter o foco. A morte do inimigo não lhe traz paz. Apenas mais perguntas. Ele retoma a busca pelo celular de Ricardo, acreditando que ali pode estar a chave que faltava para desmontar toda a rede de corrupção que Abel tentou revelar antes de morrer. Léo incentiva o amigo.
temendo que novas peças desse quebra-cabeça apontem diretamente para pessoas perigosas demais. Do outro lado da cidade, Ellen começa a mostrar um comportamento estranho. Ela tenta convencer Hudson a não se envolver com os assuntos da Boaz, mas o marido finge tranquilizá-la, garantindo que só quer ajudar a família. No entanto, suas intenções se tornam cada vez mais nítidas quando ele passa a pressionar discretamente funcionários, revisa contratos e tenta se aproximar de pessoas com influência dentro da empresa. Sofia, ainda jovem, sente um incômodo crescente quando ele tenta se aproximar demais sob o pretexto de orientá-la com maturidade. Samuel vai finalmente dar o bote que o público esperava. Depois de anos sendo manipulado, humilhado e usado por Jacques, o rapaz decide que não vai mais viver sob o domínio do tio, mas ele não age sozinho. Leona, com aquela inteligência fria e senso de estratégia que poucos personagens conseguem alcançar, se une a ele e transforma a vingança em algo maior. Um plano cirúrgico, passo a passo, que não deixa brecha para Jacques escapar. Tudo começa quando Samuel percebe que Jacques está prestes a cometer mais um golpe contra a família. Dessa vez, o vilão pretende fugir com documentos falsificados, apagar rastros do assassinato de Abel e ainda empurrar toda a culpa em cima do próprio Samuel. É nesse momento que o rapaz acorda para a realidade. Se ele não agir agora, será destruído. E é Leona quem o puxa de volta para o equilíbrio. Quem diz, olhando nos olhos dele: "A gente vai derrubar o Jacques no jogo dele. Vamos mostrar quem ele realmente é." A partir daí, a dupla começa a se movimentar pela cidade como se fosse uma operação secreta. Leona vasculha registros antigos, consegue testemunhos, grava áudios escondidos, resgata conversas esquecidas. Samuel, por sua vez, enfrenta o próprio medo e decide acessar as memórias mais dolorosas que guardou em silêncio. Memórias que podem ser a chave para provar que Jacques tirou a vida de Abel e manipulou tudo com sangue frio. Enquanto isso, o vilão começa a perceber que algo estranho está acontecendo. Ele tenta se esquivar, tenta controlar Samuel pelas palavras, tenta usar Rosa como escudo emocional, mas nada funciona. O cerco vai apertando. A cada movimento de Samuel e Leona, Jacques perde mais um pedacinho de controle até o momento em que a verdade se torna inevitável. E quando a bomba explode, explode bonito. Samuel e Leona conseguem expor Jacques diante de todos, revelando a mentira, o assassinato, as fraudes e os anos de manipulação. A polícia chega na hora, com sirenes cortando o ar. Jacques tenta fugir, claro que tenta, mas pela primeira vez na vida, ele corre sem saber para onde ir. E é assim que ele se torna foragido, uma sombra desesperada vagando por becos e estradas, perseguido pela própria culpa e pela lei. Mas a fuga dura pouco. Numa batida pesada, a polícia cerca o carro roubado que ele tentou usar para escapar. Jacques é arrancado do volante com violência, jogado no chão, algemado ali mesmo, diante de curiosos, repórteres e celulares gravando tudo. A máscara cai. E cai para nunca mais voltar. Levado para o presídio, Jacques conhece o sabor do medo real. Nada de poder, nada de influência, nada de charme manipulativo. Ali dentro, ele é apenas mais um. Apenas um número. Apenas um homem que matou o próprio irmão, e isso, naquele lugar, é sentença social de morte. Assim que entra na ala de triagem, a tensão aumenta. Os presos o encaram como quem fareja carne fresca. Um deles, enorme, tatuado até o pescoço, se aproxima devagar, com aquele sorriso torto que já anuncia desgraça. Ele cutuca o peito de Jacques e pergunta com a voz arrastada: "Ô seu calango seco, foi você mesmo que matou o próprio irmão?" Jacques tenta reagir, tenta erguer o queixo como sempre fez, mas a postura altiva desaba. Ainda assim, o orgulho fala mais alto do que o bom senso. "Quem te deu respeito para falar assim comigo?" A resposta vem rápida, um empurrão que faz Jacques bater nas grades, um soco seco no rosto tão forte que ele cai no chão com o nariz sangrando. O coro é imediato, risos, provocações, insultos. Ali dentro, ele vira chacota, vira alvo, vira mocinha, como os detentos sussurram só para vê-lo estremecer.
A direção do presídio, percebendo o risco, o arrasta para a solitária. Mas o castigo é pior do que o convívio. Ali, sentado no frio do concreto, ele é engolido por uma escuridão espessa, sufocante, que parece pulsar nas paredes. Uma cela úmida, abafada, sem janelas, a própria sombra do inferno. Do lado de fora, Dona Rosa tenta visitar o filho, desesperada, chorosa, implorando a quem passa pela portaria. Mas ninguém permite. O nome Jaques já está queimado até entre guardas. Ordenam que ela volte outro dia, mas todos sabem. Ele está trancado, isolado, escondido num buraco onde ninguém tem permissão de entrar. Enquanto isso, na cadeia, Jaques passa a primeira madrugada completamente só, ouvindo gritos de outros presos ecoando pelo corredor, sentindo o cheiro de mofo, sangue e suor. Ele entende, tarde demais, que sua era acabou, e que Samuel e Leona, juntos, acabaram de virar o jogo com uma precisão que ele jamais imaginou. A partir daqui, tudo pode piorar. E vai. A queda de Jaques ganha força dentro e fora da prisão. Enquanto ele enfrenta o silêncio brutal da solitária, o mundo lá fora se transforma rapidamente. O nome dele vira manchete na televisão, nos jornais, em todos os portais. Repórteres acampam na porta do presídio, tentando arrancar qualquer informação. Moradores se juntam em frente ao portão com cartazes de revolta, chamando-o de monstro, assassino, covarde. E é nesse clima explosivo que Samuel começa a perceber o peso emocional do que acabou de fazer. Ele não sente culpa, sente alívio. Pela primeira vez, consegue respirar sem olhar por cima do ombro. Leona fica ao lado dele o tempo todo, guiando cada passo, impedindo que ele se perca no próprio trauma. Ela sabe que a exposição pública virá forte e o prepara. Agora você é visto como herói, mas vai doer mesmo assim. Mesmo assim, Samuel decide que não vai fugir do holofote. Ele marca uma entrevista ao vivo diante de todo o país, para contar como foi manipulado por Jaques desde criança. Sua fala arrepia. Ele revela como o tio o obrigava a mentir, como o fez acreditar que Abel era culpado pela própria ruína, como usava o medo para controlar tudo. O público fica devastado. Nas redes sociais, a hashtag explode. Enquanto isso, a situação de Jaques dentro do presídio piora ainda mais. Os carcereiros decidem tirá-lo da solitária para transferi-lo para outra ala, acreditando que a pressão pública pode causar problemas. Mas o movimento gera caos. Na saída do corredor, quando as luzes falham por alguns segundos, um grupo de presos começa a bater nas grades, gritar, provocar, como se anunciassem uma caçada. Jaques perde o pouco controle que tinha e tenta correr, mas é segurado pelo braço. Um dos detentos cospe no chão, bem diante dele, e dispara: "Aqui você não manda em nada! Aqui você é só um covarde!" A transferência acaba sendo feita às pressas, já com reforço policial. Lá dentro, todos percebem. Jaques virou alvo prioritário, e nenhuma cela vai protegê-lo por muito tempo. Do lado de fora, Rosa entra em colapso. Desesperada, ela começa a implorar à Polícia Federal, à Defensoria, a qualquer autoridade que possa ouvir. Mas ninguém quer se responsabilizar por colocar o nome em defesa de um homem acusado de assassinar o próprio irmão. Rosa anda pela cidade como sombra, implorando por ajuda, enquanto vizinhos cochicham, comentam e viram o rosto quando ela passa. E então, uma nova reviravolta começa a se formar. A delegada Valquíria inicia uma análise profunda dos documentos encontrados com Jaques antes da prisão e descobre que ele mantinha conversas secretas com uma pessoa misteriosa que ainda não entrou na mira da polícia. Alguém mais estava envolvido. Alguém que ajudou Jaques a esconder provas, apagar rastros e manipular informações sobre a morte de Abel. Quando a notícia chega aos ouvidos de Samuel, o mundo dele volta a tremer. Leona, sempre um passo à frente, entende de imediato. Essa história não acabou. Ele não fez tudo sozinho. Se a gente não achar esse cúmplice, a verdade fica incompleta. O vilão percebe que o castelo que construiu, feito de manipulação, trapaça e conveniências, a verdade envolvendo a morte de Abel retorna com força devastadora, atingindo o empresário como uma sentença inevitável.
O fantasma do crime, que ele acreditava ter enterrado em silêncio, reaparece com fúria, disposto a cobrar cada mentira dita, cada passo calculado, cada fio que ele puxou para conseguir o poder dentro da Boaz. Enquanto o cerco se fecha, Danilo assume a postura mais difícil de sua vida. Cansado de carregar a culpa, o rapaz toma uma atitude inesperadamente nobre. Decide se entregar. Ele caminha até a delegacia com o coração pulsando acelerado, consciente de que sua decisão tem peso histórico dentro da trama da novela. Ali, diante da delegada Valquíria, ele não esconde nada, nem tenta amenizar sua participação. Eu vim porque não dá mais para fugir. Ele afirma com a voz trêmula, mas firme o suficiente para provar que sua escolha é definitiva. Durante o depoimento, Danilo revela cada detalhe que havia tentado guardar às sombras. Ele explica como Jaques provocou a morte de Abel, como manipulou as circunstâncias para que o crime parecesse acidente e como usou a fragilidade emocional dele para conseguir acesso aos mecanismos que permitiriam cortar os freios do carro. A delegada escuta tudo com frieza profissional, anotando cada informação, cada lacuna, cada implicação judicial que se avoluma à medida que o cúmplice confessa. Nos próximos capítulos, a delegada passa a interpretar o cenário com precisão cirúrgica. Danilo não só confirma a culpa de Jaques, como também escancara a extensão da fraude. Ele assume sua própria parcela no desastre e deixa claro que, embora não tenha tocado diretamente no veículo, ofereceu o conhecimento técnico que tornou o crime possível. Valquíria, ao perceber o peso das informações, compreende que o caso se encaminha para um desfecho e não hesita. Autoriza a prisão preventiva do empresário. É a partir desse momento que a novela entra em um novo nível de tensão. Quando Jaques descobre que Danilo abriu a boca, seu sangue gela. Ele perde o controle por alguns instantes, mas logo tenta recompor sua máscara habitual. A polícia, agora munida de provas e depoimentos detalhados, avança rápido, e o empresário percebe que ou age imediatamente ou será algemado diante de todos que enganou. Então ele decide fugir. Sem pestanejar, sem hesitar, sem demonstrar nenhum sinal de desconforto, Jaques coloca em prática um plano antigo, preparado justamente para o caso de uma emergência como essa. Ele se despede de Rosa com falsa suavidade, de Davi com palavras calculadas e até de Ayla, usando um tom quase paternalista. Todos continuam completamente alheios ao que está prestes a acontecer. Apenas Samuel desconfia. O mocinho tenta interceptá-lo, tenta impedir a fuga, tenta se colocar entre o criminoso e a liberdade. Mas Jaques, ágil, desesperado e astuto, consegue escapar por um triz. Enquanto isso, a delegada Valquíria analisa o cenário com olhos afiados. A fuga de Jaques não é apenas uma tentativa de autopreservação. É uma ameaça em potencial. Um homem que mente com tanta facilidade e que já participou de um assassinato não pode ser subestimado. Ela monta uma força-tarefa especial, convoca agentes experientes e estabelece pontos de vigilância pela cidade. A ordem é clara. Jaques deve ser capturado antes que faça mais vítimas. A caçada se intensifica. As ruas se tornam tabuleiro de xadrez. Cada movimento do vilão é analisado com precisão. Rastros antigos são revisitados, câmeras são verificadas, informantes são acionados e a delegada amplia o raio de monitoramento na tentativa de prever o próximo passo do foragido. Mas Jaques sempre jogou com vantagem e sabe exatamente onde se esconder. Ele recorre à última pessoa que poderia comprometê-lo ainda mais. Tânia, a megera, que também já transitou entre crimes e alianças perigosas, não hesita em ajudá-lo. Nos próximos capítulos, o público verá Tânia criando rotas alternativas, fornecendo documentos falsos, desviando pistas, destruindo provas e oferecendo abrigo em locais onde a polícia jamais procuraria de imediato. Ela se torna a principal cúmplice do fugitivo, alimentando sua paranoia e, ao mesmo tempo, fortalecendo sua segurança momentânea. Os dois se escondem em um galpão afastado, depois em uma casa abandonada perto da estrada, depois em um quarto de fundos de uma pensão barata. Cada refúgio dura poucas horas, a pressão é constante. A polícia está sempre um passo atrás,
mas nunca o suficiente para capturá-lo. Enquanto isso, a notícia da fuga toma conta da cidade. Rosa entra em choque ao perceber que foi manipulada mais uma vez. Davi tenta entender como não viu os sinais. Ayla questiona tudo o que acreditou sobre o homem que considerava um mentor. E Samuel, tomado pela raiva, promete que será ele quem colocará Jaques atrás das grades, custe o que custar. Do outro lado, Jaques começa a sentir o peso da própria ruína. Ele sabe que a vida que tinha acabou. Sabe que está esgotado, acuado, sem aliados de confiança. Mesmo assim, insiste em continuar fugindo, convencido de que ainda pode virar o jogo, ainda pode se reinventar, ainda pode escapar da justiça mais uma vez. E é aí que a novela ganha uma nova camada de tensão. A delegada Valquíria intensifica o cerco, Tânia se compromete cada vez mais, Danilo enfrenta as consequências de sua confissão e a população fica dividida entre choque, medo e indignação. Jaques passa a viver como um fantasma à margem da própria história. Cada amanhecer se torna um lembrete brutal de que sua vida luxuosa acabou, e agora o que resta é sobreviver na sombra das decisões que tomou. Exausto, paranoico e cada vez mais agressivo, ele começa a ter atritos com Tânia, que mesmo disposta a ajudá-lo, percebe que está se envolvendo em algo muito maior e muito mais perigoso do que havia calculado. Enquanto isso, a delegada Valquíria aprofunda a investigação e descobre detalhes que até então estavam ocultos. Ela percebe um padrão nos deslocamentos do foragido e entende que Jaques não está se movendo ao acaso. Ele está tentando chegar a alguém ou recuperar algo que deixou para trás. A polícia, então, redireciona esforços para monitorar pessoas de seu círculo íntimo, acreditando que ele poderá tentar contato novamente. Rosa, pressionada pela culpa e pela sensação de ter sido enganada desde o começo, decide cooperar com a delegada. Ela entrega informações que guardou por medo, incluindo locais onde Jaques costumava se esconder quando queria pensar longe dos problemas. Davi também presta depoimento, revelando situações que até então havia considerado irrelevantes, mas que para a Valquíria encaixam peças fundamentais na rota de fuga do empresário. Ayla, profundamente abalada, tenta entender como foi capaz de confiar cegamente em alguém que sempre se mostrou calculista. A jovem revive conversas antigas e se lembra de frases soltas que agora soam como avisos tardios. Cada memória se transforma em evidência emocional do quanto esteve próxima do perigo. Samuel, por sua vez, se torna a peça-chave do time policial, já que conhece melhor que todos as reações do inimigo. Ele alerta Valquíria. Jaques não corre para longe, ele corre para onde acredita ter controle. Esse aviso muda o jogo. A delegada identifica que o foragido tenta se aproximar de uma propriedade rural que Jaques havia comprado secretamente. Um local isolado, com acesso difícil e pouca vigilância urbana. A equipe monta uma operação silenciosa, acreditando que poderá surpreendê-lo no momento exato em que tentar se instalar ali. Enquanto isso, Tânia começa a sentir o peso da perseguição. Ela recebe mensagens anônimas, percebe movimentações estranhas nos arredores dos refúgios e entende que está prestes a ser capturada junto ao comparsa. A tensão cresce entre ela e Jaques, principalmente quando ele afirma que, se necessário, usará qualquer pessoa como escudo. Esse comentário acende um alerta interno na megera, que por instantes se questiona se vale a pena arriscar tudo por alguém que sequer demonstra gratidão. A caçada atinge seu ápice quando a polícia finalmente identifica rastros recentes na área rural. Valquíria autoriza o cerco total e drones passam a monitorar cada centímetro do terreno. O clima é de respiração contida, como se qualquer movimento pudesse desencadear uma nova tragédia.